Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Literatudo. Eu sou Fernanda Freitas. E eu sou o professor Norberto. Olá, Fernanda. Olá a todos. É um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai mergulhar na vida e na obra de uma figura, assim, simplesmente fascinante. Uma mulher que foi um verdadeiro fenômeno na sua época, mas que por algum motivo acabou ficando, sabe, meio escondida no tempo. Exato. Vamos falar de Narcisa Malha e do livro dela de 1872, Nebulosas. Um título bem sugestivo, né? Muito. E a nossa conversa se baseia numa edição mais recente da obra, que tem uma introdução incrível e também um prefácio original da época. A missão aqui é entender não só quem foi essa mulher, mas por que uma voz tão potente foi, bom... Silenciada. Exatamente. É uma história de redescoberta. Narcisa Malha foi poeta, jornalista, tradutora, professora e mais. Uma mulher com posições políticas muito firmes. Ela era republicana, abolicionista, feminista, tudo isso em pleno século XIX. Pensa no cenário. Uma sociedade que fazia de tudo para manter as mulheres em casa, caladas. Então, desvendar nebulosas é entender a ousadia que ela teve. Vamos começar por aí, então. Quem era a mulher por trás desses poemas? Porque, quando a gente lê a biografia dela, parece a história de várias mulheres em uma só. E que história, né? A vida pessoal dela já era por si só uma afronta aos costumes da época. Ela se casou pela primeira vez aos 13 anos de idade. 13 anos. É algo que choca a gente até hoje. Imagino que não foi naquela época. Exato. E o casamento não deu certo, claro. Ela se separou e mais tarde se casou de novo. Um divórcio, um segundo casamento. Para a sociedade do Império, isso era material para todo tipo de preconceito, de fofoca maliciosa. Só por aí a gente já tem uma ideia dos obstáculos que ela enfrentava no dia a dia. Isso antes mesmo de começar a falar da carreira dela. E mesmo com tudo isso, a ascensão literária dela foi meteórica, não foi? Completamente. O primeiro poema publicado aos 17 anos e Nebulosas, a grande obra dela, saiu quando ela tinha só 20. E não foi qualquer um que a elogiou. A gente está falando de Machado de Assis e até do imperador Dom Pedro II. Sim. Como ela conseguiu esse destaque tão jovem com tantas barreiras? Então, aqui tem um ponto fundamental. Ela não surgiu do nada, sabe? Ela teve uma base que era raríssima para uma mulher no Brasil do século XIX. O pai dela, Jacome de Campos, era professor, poeta e jornalista. Ele mesmo fundou jornais e, o que é crucial, ele incentivou e apoiou a filha. Foi ele quem abriu as portas para a publicação dos primeiros versos dela. Entendi. Então ela teve um privilégio que a maioria não tinha. Apoio familiar e, principalmente, acesso à educação. Um privilégio imenso. Ela teve uma educação formal sólida, estudou retórica, latim, francês. Isso deu a ela as ferramentas intelectuais e a confiança para se expressar num nível que a maioria das mulheres, infelizmente, não tinha a menor chance de alcançar. Ela não era só talentosa, ela era preparada. Ok, isso nos dá um quadro da pessoa. Agora, vamos entrar no livro. O que era Nebulosas? O que tinha ali dentro que causou tanto impacto? Nebulosas é um livro com muitas faces. Tem a poesia lírica, mais intimista, falando de amor, de saudade, da natureza, bem ao gosto do romantismo da época. Certo. Nesses poemas, a gente sente ecos de Casimiro de Abreu, com aquela nostalgia da infância, ou de Gonçalves Dias, num certo patriotismo. E tem também um tom bem melancólico, que a conecta com a geração do mal do século. Mas não foi só isso que fez o livro explodir, foi? Pelos nossos materiais, o que realmente chocou a sociedade foram os outros poemas. Exatamente. O que diferenciava a Narcisa Malha de forma radical era a poesia dela de cunho social e político. Ela não se contentava em falar de si mesma, ela falava do Brasil, das injustiças. A influência mais forte aí é a de Castro Alves, o poeta dos escravos. Ela pegou essa veia da poesia social e a levou para um território que era considerado exclusivamente masculino. E isso, vindo de uma mulher de 20 anos, foi uma bomba. Foi uma bomba. E a recepção foi absurda, né? Eu fiquei impressionada
com os detalhes que as fontes trazem. O prefaciador da primeira edição, um tal de Peçanha Póvoa, já a chama de a primeira poetisa desta nação. E ela ganhou o apelido de Safo Brasileira. Safo brasileira. Sim, e esse apelido é muito significativo. Era uma referência à grande poeta da Grécia Antiga, Safo de Lesbos. Ou seja, era um elogio do mais alto nível. Mas a coisa foi além dos elogios no papel. A recepção foi um evento. Em Ezende, organizaram uma festa para ela com mais de 300 convidados. Peraí, 300 pessoas, salva de 21 tiros de canhão, e ela ganhou uma lira de ouro, uma coroa de louros e uma pena de ouro. Isso. Por um livro de poesia. Isso hoje seria o equivalente a uma turnê em estádios. Mostra que o impacto foi real, foi popular. Foi gigantesco. E é isso que torna o esquecimento dela depois ainda mais intrigante. Mas antes de chegar lá, a gente precisa falar da crítica mais importante que ela recebeu. A de Machado de Assis. A de Machado de Assis. Porque ela é um retrato perfeito da época. Certo. E o que ele disse? Machado confessa, com uma sinceridade assim brutal, o preconceito com que ele abriu o livro. Ele escreve: "Não sem receio, abra um livro assinado por uma senhora." Uau! Essa frase, por si só, já diz tudo. O ponto de partida dele era a desconfiança, a ideia de que a literatura feminina seria, por natureza, inferior. É incrível pensar que até o maior gênio da nossa literatura partia desse pressuposto. Mas ele mudou de ideia, certo? Completamente. A qualidade da poesia o atropelou. Ele se rende ao talento dela, elogia o que chama de sentimento verdadeiro e real inspiração. E mais importante, ele destaca a energia não vulgar dos poemas políticos dela. Ele reconhece a força daquela voz. Essa dualidade na crítica do Machado, o preconceito inicial e a rendição final ao talento, é a chave para entender o ambiente em que a Narcisa Amália estava navegando. Ela tinha que ser 2 vezes melhor para conseguir metade do reconhecimento. Exatamente. E esse receio do Machado nos leva direto a um ponto central da consciência da própria Narcisa Amália. Ela sabia exatamente onde estava pisando. Tem uma citação dela, nas nossas fontes, que é de uma clareza cortante. É uma citação poderosíssima. Ela escreveu: "Entre nós, a instrução tem até aqui constituído o monopólio do homem. Ora, à medida que o homem sobe, a mulher desce." Nossa! Ela não estava só escrevendo poesia, ela estava analisando a estrutura social que a oprimia. Ela via a educação como um campo de batalha. E essa batalha aparecia até nos elogios que ela recebia, de uma forma bem perversa, né? Exato. O próprio prefaciador, o Peçanha Póvoa, ao mesmo tempo que a elogia, faz algo muito comum na lógica patriarcal. Para levantar uma mulher, ele derruba as outras. Ele diz que o talento de Narcisa mata aqueles das outras escritoras. Ah, a velha tática de criar rivalidade. A ideia de que só pode haver uma rainha no topo. Precisamente. É um mecanismo para isolar e controlar. Mas o interessante é que a Narcisa Amália, na prática, fazia o oposto. Ela cultivava uma rede de apoio, de sororidade, dedicando poemas a outras escritoras como Ana de Rezende. Ela se via como parte de um movimento, não como uma exceção solitária. E a poesia dela era a maior arma contra essa ideia de que mulher só podia escrever sobre amor e flores. Nossos materiais citam o poema Pesadelo. Que poema era esse? Pesadelo é um dos poemas mais abertamente políticos de Nebulosas. Nele, ela saúda a Revolução Francesa. A Revolução Francesa? Sim. Tem versos como "Salve, ó, salve 89, que os obstáculos remove." Imagine uma jovem brasileira em 1872 celebrando a Revolução, a queda da monarquia, a luta por liberdade, igualdade e fraternidade. Era um tema considerado masculino, com certeza. Totalmente. Um tema de estadistas, não de poetisa. Mas o ponto mais alto do engajamento dela, ao que parece, foi mesmo a causa abolicionista. Vamos nos aprofundar um pouco nisso. Sem dúvida. A poesia abolicionista dela é de uma sofisticação e força impressionantes. O melhor exemplo é O Africano e o Poeta. A estrutura desse poema é genial. É um diálogo, uma polifonia de vozes. Como funciona esse diálogo? De um lado, a gente tem a voz de um africano escravizado que descreve sua dor, a saudade da terra natal, a brutalidade do cativeiro. E intercalando os lamentos dele, surge um refrão
com uma consciência externa que pergunta e responde. Que seriam? Quem pensa? O poeta. Quem sente? O poeta. Uau! Então ela não está falando pelo escravizado. Ela cria um espaço para que a voz dele seja ouvida e se posiciona como artista que tem o dever de escutar, sentir e amplificar essa voz. É isso. É um conceito muito moderno sobre a função social da arte. Exatamente essa a genialidade. Ela não se apropria da dor. Ela se coloca a serviço dela. E há outros poemas igualmente fortes, como o soneto Perfil de Escrava. Nele, ela descreve a cena de uma criança cativa sendo observada, e o poema termina com uma promessa. A promessa de que o afeto de mãe, que a dona oculta, ou seja, o amor que a senhora de escravos esconde por aquela criança, um dia vai se revelar e quebrar as correntes. Que imagem poderosa! É uma visão cheia de esperança, mas que também expõe a complexidade das relações humanas dentro do sistema escravocrata. Tudo isso nos leva à grande e inevitável pergunta. Se ela era tão talentosa, tão celebrada, tão à frente do seu tempo, por que Narcisa Amália não é um nome que a gente aprende na escola ao lado de Castro Alves, Machado de Assis, Álvares de Azevedo? O que aconteceu? Aconteceu que a introdução da obra que a gente está analisando chama de As Adversidades da Trajetória Intelectual Feminina. Foi um processo de apagamento deliberado, alimentado por múltiplos preconceitos. E quais eram eles especificamente? Bom, primeiro, o preconceito de classe. Ela não vinha de uma família da elite aristocrática. Certo. Segundo, o preconceito moral. A vida pessoal dela com a separação e o novo casamento era usada para descredibilizá-la. E terceiro, um preconceito que hoje soa bizarro, mas que era muito real. Qual? Ela era considerada bonita e inteligente, e essa combinação era vista com enorme desconfiança pela sociedade. Então, peraí. Os problemas eram ela não ser rica, ser divorciada e... Ser bonita e inteligente. Basicamente, os defeitos dela eram não se encaixar num molde que esperavam de uma mulher submissa e discreta. Precisamente. Mas o golpe mais baixo, o ataque mais vil, veio depois que ela se separou do segundo marido. Foi aí que a campanha de difamação atingiu o nível máximo. O que eles fizeram? Lançaram a acusação mais destrutiva possível contra uma autora. A de que ela não era a verdadeira autora de suas obras. Não acredito. Um crítico chamado Múcio Teixeira chegou a insinuar publicamente que Nebulosas não tinha sido escrito por ela. Foi uma tentativa clara de destruir a reputação e a produção intelectual dela de uma só vez. A lógica era: uma mulher não pode ter escrito algo tão bom e tão potente. Isso é de uma canalice inacreditável. E esse tipo de ataque acabou funcionando, pelo visto. Funcionou. Funcionou porque se encaixou num processo muito maior, um processo de apagamento sistêmico. A gente precisa lembrar como o cânone literário brasileiro foi construído. Por homens. Por homens. Os editores eram homens, os críticos eram homens, os donos dos jornais eram homens. E, principalmente, os membros da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada no fim da vida dela, eram todos homens. E a ABL ficou quanto tempo sem admitir mulheres? 80 anos. A ABL passou 80 anos sem admitir uma única mulher. 80 anos. O clube era fechado e eles decidiam quem entrava para a história. Eles detinham o que a análise chama de instrumentos de medição do que era considerado literatura de valor. E os critérios deles, claro, eram masculinos. A introdução da obra que a gente tem em mãos faz uma pergunta fundamental, citando Virginia Woolf. Qual é o alimento com que alimentamos as mulheres enquanto artistas? E o que fica claro é que o alimento dado a Narcisa Amália foi o preconceito, a difamação e, por fim, o esquecimento. A exclusão dela não se deu por falta de qualidade literária, mas por fatores que não tinham nada a ver com literatura. O que fica claro depois de tudo isso é que analisar a história de Narcisa Amália é muito mais do que descobrir uma poeta esquecida. É entender a força de uma mulher que ousou em todos os sentidos ocupar espaços que a sociedade dizia que não eram para ela. Ela não pediu licença para entrar.
E é por isso que resgatar figuras como ela é tão importante hoje. Não se trata só de corrigir uma injustiça histórica, de colocar um nome de volta na prateleira. Vai além, né? Muito além. O que fica como reflexão é que esse resgate nos obriga a questionar toda a narrativa da literatura brasileira que a gente aprendeu. Se uma voz tão potente e celebrada como a dela pôde ser silenciada, quem mais ficou pelo caminho? Que outras vozes com outras perspectivas de mulheres, de pessoas negras, de indígenas, foram sistematicamente apagadas por essas mesmas forças? E no fim a pergunta que fica é... É a mais provocadora. Como nossa compreensão do Brasil e da nossa cultura seria diferente, mais rica, mais complexa, se a gente pudesse ouvir todas essas vozes? Vozes que ainda hoje aguardam, como o título da obra dela sugere, por trás de uma grande e densa nebulosa. Para quem quiser se aprofundar em detalhes no meu livro, Análises Literárias Completas 2026, o link de compra do livro está na descrição. Muito obrigada pela companhia de todos. Até a próxima aqui no canal Literatudo.